Assunto de hoje: adição de números inteiros. Vamos à introdução. Em termos de números inteiros, os números negativos podem ser encarados como o resultado de uma subtração de um número maior de outro número menor. Então, gente, o que é que isso significa? Vamos ver o nosso exemplo aqui. 4 menos 7 igual a menos 3. O que é que isso significa? Vamos representar os números aqui na reta. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nós partimos do 4 aqui e vamos subtrair 7. Subtrair 7 é caminhar 7 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos parar lá no número menos 3. Isso significa que todo número negativo ele pode ser representado como uma subtração. Ok? Por outro lado, a subtração pode ser considerada como a adição de um número inteiro e outro número negativo. Vamos ver o exemplo aqui. 5 menos 3 é uma subtração. Como é que a gente vai representar a subtração como uma adição? Simples. É só colocar o sinal de mais na frente do menos. E esse menos vai se tornar o sinal do número negativo. Então, quanto é 5 menos 3? É o mesmo que 5 mais menos 3. Vamos ver isso aqui. Nós temos aqui, 5, 4, 3, 2. Temos esse número aqui na reta. O que é que significa somar um número negativo? Somar um número negativo é a mesma coisa que subtrair. Ou seja, nós vamos caminhar na nossa reta para a esquerda. Então, vamos partir do 5, que é o número que nós vamos diminuir, né? E vamos caminhar 3 casas para a esquerda, que é o número que nós vamos subtrair. 1, 2, 3. Então, 5 mais menos 3 é igual a 2, que é a mesma coisa que 5 menos 3. Só uma coisa ficou meio confusa aqui. 5 é o número que vai ser subtraído e 3 é o número que vai subtrair. Pois bem, já que 5 mais menos 3 igual a 2, a soma ela é comutativa. Então, menos 3 mais 5 também é igual a 2. Então, gente, já que a subtração pode ser representada como soma, quando falamos de números inteiros, nós não vamos mais diferenciar adição de subtração, porque no fim das contas é a mesma coisa, como nós vimos aqui. Vamos continuar então com a nossa introdução. Veja na tabela a seguir algumas regras que podem nos ajudar a somar números inteiros. Então, gente, essas regras que nós vamos ver, elas vão nos dar todas as possibilidades de adição de números inteiros. Se nós vamos adicionar 2 números inteiros, nós podemos ter um positivo e um positivo e um negativo e um positivo, ou um negativo e um negativo. Na verdade, como a soma é comutativa, seriam até menos casos, mas eu fiz questão de colocar todos eles aqui. Gente, quando os 2 números forem positivos, nós vamos somar
Ou quando os dois números forem negativos, nós também vamos somar. Sempre que os dois números forem positivos, o resultado vai ser positivo. E sempre que os dois números forem negativos, o resultado vai ser negativo. O que é que a gente está querendo dizer? Que quando os sinais forem iguais, mais e mais, ou menos e menos, a gente sempre vai somar e vai repetir o sinal. Ou seja, se ele é positivo, ele continua positivo. Se ele é negativo, ele continua negativo. Por que isso acontece? Vamos supor que nós temos um zero aqui e temos um número positivo. E nós vamos somar outro número positivo. Então a gente vai caminhar mais para a direita. Então esse número só aumenta, por isso que a gente soma. E se ele está na direita e vai caminhar para a direita, ele vai continuar positivo. Por outro lado, deixa eu apagar aqui. Por outro lado, se esse número está à esquerda do zero e nós vamos diminuir, conforme nós diminuirmos, ele vai mais para a esquerda. Por isso que ele vai continuar negativo. E por isso que o valor, o módulo dele vai o quê? Vai aumentar, porque ele vai cada vez mais ir para a esquerda, tá bom? Ok. Por outro lado, se um número é positivo e o outro é negativo, ou se o primeiro é negativo e o segundo é positivo, a gente subtrai. Ou seja, se os sinais são diferentes, a gente subtrai. E fica sempre o sinal do maior. Gente, aqui é maior, viu? Fica sempre o sinal do maior. Por que isso acontece? Vamos parar para pensar. Vamos supor que você tem um número positivo. E aí você vai... O zero está aqui, viu, gente? E aí você vai diminuir. Então você vai caminhar para a esquerda. Se o número que você diminui é maior, ele vai para a esquerda do zero e vai ficar negativo. Mas se o número que você vai diminuir é menor, ele vai ficar à direita do zero. Então vai ser positivo. Então por isso que sinais diferentes a gente diminui, porque o módulo diminui. Ele vai se aproximar do zero. Por outro lado, quando os sinais são diferentes, se o maior número for positivo, ele vai ficar à direita do zero. Se o maior número for negativo, ele vai ficar à esquerda do zero, tá bom? Então, um resuminho dessa tabela seria assim, ó. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Sinais diferentes, a gente diminui e vamos colocar o sinal do maior, ok? Sinal do maior, tá bom? Bem, gente, agora que a gente viu essa introdução, vamos ver um exemplo. Vejamos na tabela a seguir as possíveis adições entre os números 2 e 3 e seus opostos. Então, gente, ó, nós vamos adicionar 2 e 3. Então, nós podemos ter 2 mais 3, 2 menos 3, menos 2 mais 3 e menos 2 menos 3. Não existe outra possibilidade. Ou seja, o 2 ele vai ser positivo ou negativo. E o 3 vai ser positivo ou negativo. Vamos então representar essa soma ou essa subtração como uma adição com sinal. Olha o que a gente vai fazer. A gente sempre vai colocar o sinal positivo onde não tinha. Entendeu?
E vamos separar com parêntese, para ficar bem claro o sinal do número. Então, note, ó, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Mais 3, mais 3, menos 3, menos 3, mais 3, mais 3, menos 3 e menos 3, ok? Então, pegamos cada númerozinho desse aqui, ó, e separamos eles com parênteses para saber os sinais deles. Foi isso que a gente fez. E entre eles, vamos colocar uma adição. Então, a regra é sempre essa, a gente sempre dá certo, tá bom? Então, aqui, ó, primeira linha, adição de números com sinais iguais. Repete o sinal, que é o mais, e soma os valores. 2 mais 3, 5. Segunda linha, adição de números com sinais diferentes. Coloca o sinal do maior, que é o menos, e diminui. 3 menos 2, 1. Sem problema, sempre diminui o maior do menor. Não importa se o maior está na frente ou está atrás. Se ele veio na esquerda ou na direita. Entendeu? Terceira linha, sinais diferentes. A gente vai repetir o sinal do maior, que é o mais, e vamos diminuir novamente os valores. 3 menos 2, 1. Quarta e última linha, sinais iguais. A gente repete o sinal, que é o menos, e soma os módulos, que é 2 e 3, que vai dar 5. Então, gente, a regrinha é essa. Bem simples. Bem simples. Sinais iguais, repete o sinal. Sinais diferentes, sinal do maior. Sinais iguais, somamos os módulos. Sinais diferentes, diminuímos o módulo. Tá bom? Então, vamos para o exercício de hoje, questão 5 da página 50. É uma prática bem simples, resultado das adições. Gente, vamos então resolver essa questão no quadro. Eu vou exibir aqui o quadro, só um momentinho. Ok. Já temos o nosso quadro aqui. Questão 5. Página 50. Item A. Ó, 27 mais 13, vamos lá, ó, mais 27 mais 13 mais menos 28. Então, gente, ó, primeira adição, que é essa aqui. Sinais iguais, repete o sinal e soma os valores. Quanto é 27 mais 13? 40. Agora, segunda adição. Sinais diferentes, fica o sinal do maior. Qual é o sinal do maior? Mais. E subtrai os valores. Quanto é 40 menos 28? 12. Ok? Vamos para o item B. Dá para fazer aqui do lado, eu acho. Menos 50 mais menos 30. Mais menos 12. Ok? Então, gente, quanto é menos 50 mais menos 30? Sinais iguais, repete o sinal e soma os valores. 50 mais 30, 80. Lembrando que se a gente resolveu essa adição, repete o resto, né? Próxima adição, sinais iguais, repete o sinal e soma os valores, que é 92.
Ok? Item C. Mais 90 menos 75. Vamos lá. Mais 90 mais menos 75 mais menos 47. Gente, não dá para fazer aqui, eu vou levantar o nosso quadro. Gente, mais 90 mais menos 75. Sinais diferentes fica o sinal do maior. E sinais diferentes diminui. 90 menos 75, 15. Gente, novamente, sinais diferentes. Fica o sinal do maior, que é o menos, e vamos diminuir. 47 menos 15 vai dar 32. Item D. Menos 11 mais 20 mais 35. Faltou espaço aqui. Vamos caminhar um pouquinho aqui para o lado. Mais menos 27. Gente, ó, uma soma, duas somas, três somas. Como as somas são comutativas, nós podemos resolver esse e esse juntos. Sinais diferentes, fica o sinal do maior e subtrai. 11 menos 20, 9. Mais sinais diferentes, a gente vai subtrair e fica o sinal do maior, que é mais. Gente, 25 menos 37 vai dar 8. Agora, sinais iguais, repete o sinal e soma. 9 mais 8 é igual a 17. Ok? Gente, item E. Mais 32 mais menos 68. Mais menos 22 mais 48. Gente, novamente, três adições, como elas são comutativas, eu posso fazer o quê? Ambas ao mesmo tempo. Gente, 68 menos 32. É isso que nós vamos fazer. Sinais diferentes, fica o sinal do maior, que é menos. E subtrai. 68 menos 32, 36. Aqui novamente, sinais diferentes, fica o sinal do maior, que é positivo. 48 menos 22, 26. E por último, soma de números com sinais diferentes, fica o sinal do maior, que é o menos, e vamos subtrair. 36 menos 26, 10. Vamos então aqui mover o quadro para poder fazer o item F. Item F, mais 99 mais menos 100.
mais, gente, menos 100 mais menos 98. Muito grande esse item. Ainda tem mais uma. Mais menos 10. Gente, novamente, né? São a sequência de somas. Como a soma é comutativa, nós podemos agrupar, ok? Ó, mais 99 menos 100. Sinal do maior e diminui. 100 menos 99, 1. Menos 100 menos 98. Sinais iguais, repete o sinal. E soma. Quanto é 100 mais 98? 198. Aqui nós temos que repetir, né? Gente, sinais iguais, repete o sinal e soma. 198 mais 1, 199. Gente, soma de números negativos, repete o sinal e soma os valores. 199 mais 10, 209. Gente, esse item G é o último item dessa questão. Então vamos voltar para o nosso assunto e vamos ver se tem mais alguma questão. Aqui, página 17, questão 51 do nosso livro. Sabe-se que, na atmosfera, a temperatura diminui cerca de 1 grau Celsius a cada 200 metros de afastamento da superfície terrestre. Quando a temperatura na superfície é de 25 graus Celsius, qual será a temperatura na atmosfera a uma altura de 11 quilômetros? Ok? Gente, resolução da questão 17 da página 51. Nós temos aqui primeiro um quadro onde mostra a altitude e a temperatura. Com 0 metros, temos a temperatura de 25 graus Celsius. Quando a gente aumenta 200 metros, a temperatura ela diminui 1 grau. Então, ela vai diminuir para 24 graus Celsius. Quando a gente aumentar mais 200 metros, ou seja, quando nós formos para 400 metros, essa temperatura vai diminuir mais 1 grau, ou seja, ela vai para 23 graus Celsius. Tudo bem, visto que a gente já percebeu isso aqui, que conforme a temperatura, a altitude aumenta, a temperatura diminui, nós vamos fazer a seguinte questão. Qual será a temperatura a 11 km de altura, né? Esse T é a temperatura. Qual será a temperatura a 11 km de altura? Vamos primeiro fazer o seguinte raciocínio. 11 km, ele é igual a quantos metros? Vejamos, 11 km é 11 vezes 1 km. Que 1 km ele é igual a 1000 metros. Então, 11 km é igual a 11.000, 11 vezes 1000 metros. Bem, se 11 km é igual a 11 vezes 1000 metros, então 11 km é igual a 11.000 metros, ok? Tudo bem, então na verdade o que nós queremos saber é qual é a temperatura a 11.000 metros. Para que a gente saiba qual é a temperatura a 11.000 metros, nós vamos ter que pensar da seguinte forma. Vocês imaginem que nós temos aqui esse intervalo. E esse intervalo, ele mede do início ao fim 11.000 metros. Vamos dividir esse intervalo em outros intervalos menores.
Cada intervalo menor vai ter que tamanho? 200 metros. Então, quantos intervalos de 200 metros cabem em um intervalo de 11.000 metros? É só a gente dividir 11.000 por 200. Gente, 1 não pode dividir por 200, 11 não pode, 110 não pode, 1.100 pode. Então, vamos dividir 1.100 por 200. Vai dar 5. 5 vezes 200 vai dar 1.000, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 1.100 menos 1.000 vai dar quanto? 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Sobra 100. Quando nós baixarmos o segundo zero, vai ficar 1.000. Quanto é 1.000 dividido por 200? 5. 5 vezes 200 nós já vimos que é 1.000. E 1.000 menos 1.000 é 0. Então nós temos 55 intervalos, ok? De 200 metros em 11.000 metros. Gente, se nós temos 55 intervalos de 200 metros e a cada 200 metros a temperatura diminui 1 grau, nesses 55 intervalos a temperatura vai diminuir 55 graus Celsius. Então esse ΔT aqui é a diminuição da temperatura que vai ocorrer nesses 11 quilômetros, ou seja, nesses 11.000 metros. Para que a gente saiba qual é a temperatura na altitude de 11.000 metros, vamos fazer o seguinte, ó. A temperatura inicial na superfície da Terra era 25 graus Celsius. Conforme nós subimos, a temperatura diminuiu 55 graus Celsius. Então, o resultado será 25 menos 55 graus Celsius. Para resolver essa questão, vamos utilizar números inteiros. Quanto é 25 menos 55? É mais 25 mais menos 55. E quanto é mais 25 mais menos 55? Números com sinais diferentes, vamos ficar com o sinal do maior, que é menos. E vamos diminuir. Vamos fazer o maior menos o menor. Quanto é 55 menos 25? É 30. Então, a resposta é menos 30 graus Celsius. Ok? Vamos então voltar para a nossa atividade de hoje. Vamos ver se tem mais alguma questão. Não tem? Então, fim de aula. Por hoje é só, pessoal.